Meu nome é Maurício Garcia, sou gestor da Chaos Consultoria e o objetivo desse vídeo é mostrar de uma forma prática como que o modelo de alocação do gasto geral de fabricação e mão de obra difere quando você aplica um modelo linear comparando-se com o modelo por esforço. A seguir vamos mostrar isso na planilha para vocês verem como que muda o custo de alocação desses gastos gerais de fabricação e mão de obra por produto acabado. Então, para poder mostrar aqui para vocês, comparando, né, uma alocação linear do custo industrial comparando-se com uma alocação por esforço, eu fiz uma planilha aqui, né, hipotética, para poder mostrar os conceitos, né, desse comparativo desses dois tipos de alocação, com o objetivo de mostrar que o ideal é você fazer uma alocação por esforço, né, e vou mostrar aqui por quê. Então a gente tem aqui um plano mestre de produção, ok? De uma indústria de sucos, né? Uma empresa que faz beneficiamento de sucos em embalagem Tetra Pak. Aqui percebe-se que eu tenho 3 linhas de produto, né? Eu tenho suco integral, tenho néctar e tenho bebida de soja, né? Que é feito nessa empresa, tá? E aqui os produtos por embalagens diferentes, né? E polpa, sabores diferentes. E aqui no plano mês de produção, quantas caixas estão previstas fabricar e quantos litros, né, equivale a essas caixas, tá? Que dá 1.230, né, 1.230.000 litros, 180 mil litros, né, processados, tá? E aqui eu tenho o gasto geral de fabricação e mão de obra, ou seja, o custo industrial. O que eu gastei, né, de gasto geral de fabricação e mão de obra para poder fabricar essa quantidade de litros naquele determinado mês. Então a gente puxou isso da contabilidade, né? Onde eu peguei as contas de custo e fui alocando aqui os valores. Nesse exemplo, para ficar mais fácil, eu não quis entrar em detalhe de quais são os custos diretos e indiretos no processo produtivo. Vai ter um artigo falando sobre isso e uma explicação para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Então, no outro artigo, vocês vão perceber esses conceitos, tá? Então, o que foi feito? Como que o rateio linear, né? Normalmente o pessoal pega uma unidade de medida, né? Então, no caso aqui, por exemplo, os litros processados, né? E faz uma regra de 3, né? Então, eu processei essa quantidade de litros e gastei esse valor aqui, né? E vou alocando numa regra de 3 proporcionalmente aos litros por produto acabado, né? Então, é feito a regra de 3. Então, aplicando-se aqui a regra de 3, aqui faço um rateio linear, né, dos gastos de fabricação e mão de obra para cada produto acabado baseado nos litros processados. Percebe-se que as quantidades não mudam, né, os valores são os mesmos no final. Como eu fiz um rateio linear, o que acontece? O custo alocado por GGF e mão de obra é o mesmo para todos os produtos, né? Aí eu agreguei aqui os insumos, né, que matéria-prima, embalagem, tudo que foi utilizado para fabricar o produto e deu um custo total, né, aqui para poder, de fabricação. E aqui um custo por litro só para ter uma referência, tá? Então o modelo linear é feito assim. O que acontece quando a gente faz um modelo linear? É que, pois aqui tua indústria, você tem esforços diferentes. Dependendo do produto que você processa na tua linha produtiva, eu levo mais tempo ou menos tempo. Então você tem esforços diferentes, né? Então a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Então imagina que a linha produtiva de vocês tem esses processos produtivos dentro de uma fabricação de sucos, né? De linha Tetra Pak. Então você tem um processo do blend, que basicamente você pega a polpa e mistura com outros ingredientes, né? É como se fosse uma batedeira enorme, vamos falar assim. É feito esse processo, você tem um processo de pasteurização desse blend, né, para poder matar os micro-organismos. Depois esse produto que foi pasteurizado é embalado, né, numa máquina Tetra Pak ou SIG, tá? E depois pega essas unidades e faz grupo de caixas de produtos acabados de cada suco, tá? E o que acontece? Dependendo por exemplo, da polpa, né, eu tenho tempo diferentes em cada processo, tá? Dependendo da embalagem, eu tenho esforços diferentes, né, dentro desses dois processos produtivos. E aí, o ideal é fazer a alocação por esforço, né, e vou mostrar aqui no exemplo, tá?
Então vamos supor que tua indústria não seja automatizada, né? O ideal que fosse. Mas se tua indústria não for automatizada, o que a gente faz? A gente faz ensaios para poder mensurar o tempo que está previsto para fabricar aquele produto. Ou a própria fabricante da máquina tem essa informação também dentro do manual. Mas o ideal é fazer ensaios para você mensurar quanto tempo demanda, por exemplo, cada polpa, para processar tanto o blend como a pasteurização, por exemplo, né? Quanta que a embalagem X, dependendo do tamanho, demanda para poder passar na linha de embalagem Tetra Pak e assim por diante. Então a gente fez um exemplo hipotético, né? Não estou falando que isso seja verdade, né? Caso alguém trabalhe em uma fábrica de sucos, tá? Então a gente definiu que a polpa de laranja demanda 400 litros hora para processar aqui, o néctar 1000 litros, né? Porque, por exemplo, tem água, então demanda menos tempo para fazer esse processo, o uvo 200 litros e assim por diante, tá? Então para cada polpa a gente fez um ensaio, por exemplo, e determinou os tempos, né? Que faz quais são os esforços, né, para cada polpa nesse processo aqui. No processo de pasteurização, mesma coisa, né, que seria esse processo aqui, então 1000 litros hora, 300 e assim por diante. A embalagem, a gente supôs que a máquina é mais lenta, por exemplo, na hora que eu embalo aqueles embalagem de 200 ml, porque tem um canudinho, tem um processo da tampa, então demanda mais tempo. E também no produto acabado, que os tempos por caixa, né, caixa de papelão fechada com os produtos intermediários dentro dela, tá? Então a gente mediu, né, fez um ensaio dos esforços por tipo de polpa e por embalagem para cada linha produzida, tá? Então o que foi feito baseado nisso? Eu fiz uma matriz baseado nisso de esforço daquele plano mestre de produção, tá? Então peguei o plano mestre de produção e fui alocando os esforços, tá? Baseado nessa matriz, tá? E foi feito a alocação, né, do gasto de fabricação e mão de obra baseado nos esforços, né? Então foi feita a aplicação aqui por esforço e chegamos no mesmo valor final, né? Só que o custo por produto, né, do GGF e MO tem uma variação. Deixa eu arrumar aqui. GGF. E mão de obra tem um custo diferente, tá vendo? Não é um custo linear, porque eu fiz por esforço, tá? Os insumos são o mesmo valor, né? Eu somo o total e aqui cheguei o custo por litro. Então o que está acontecendo? Se eu comparar o modelo por litro com o modelo por esforço, tem essas divergências no custo do produto final, tá? Por quê? Porque, obviamente, eu tenho esforços diferentes, né, para cada linha e, consequentemente, o custo por litro é diferente do modelo linear, porque aqui eu aloquei esse gasto por esforço, né, ou seja, eu vou alocar mais gasto no produto que eu tenho mais esforço e menos gasto no produto que não tem esforço. Então, deu essas divergências aqui. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Qual que é o pulo do gato aqui? É que isso aqui influencia diretamente na margem de contribuição. Porque na hora que eu faço a venda desse produto, eu vou alocar o CPV na análise da margem e, consequentemente, minha margem vai mudar, tá? Vocês vão perceber isso, né, no próximo artigo, que a gente vai estar publicando aqui, fazendo essa demonstração de como ficaria a margem, né? Analisando a alocação linear por uma alocação por esforço, tá? Então é isso aí. Eu agradeço a todo mundo. A Chaos trabalha com esses conceitos, né? Com esses modelos de alocação há bastante tempo. A gente vai nos nossos clientes, né, que contrata a gente para poder simular esses modelos. A gente faz protótipos do modelo, como que é feito hoje pela empresa e como que é feita a alocação. E a gente está disposto aí, qualquer dúvida, sem alinhamento, estamos à disposição. Um abraço a todos. Até a próxima.